o tormento eterno é real? O que a Bíblia diz a respeito de um lugar de tormento eterno que Deus preparou? Vamos para o vídeo de hoje com a mensagem: o tormento eterno existe ou não existe? O que diz a Bíblia? Vamos para a mensagem de hoje. Impactando com a verdade. No Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 25, a partir do versículo de número 31, nós temos uma passagem onde Jesus fala uma parábola explicando a respeito da vida eterna e do castigo eterno, a qual nos diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia é clara quando ela diz que há um lugar de tormento eterno que não foi preparado para o homem. Deus não reservou o inferno ou o lugar de tormento para o homem. Deus criou para o diabo e seus anjos, ou seja, os demônios. Deus criou este lugar para punir a desobediência de Satanás e dos seus seguidores. É o que a Escritura, a palavra do Senhor, diz. Então é um julgamento de Deus sobre toda a humanidade, e é citado aí a seguinte expressão, onde o Senhor vai falar para aqueles que serão lançados no tormento eterno, para o castigo eterno, que aquele lugar não foi reservado para essas pessoas, mas para o diabo e seus anjos. Porém, aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus, aqueles que não se arrependeram, porque a mensagem do Evangelho é uma única mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então é o arrependimento, você tem que se arrepender, você tem que entender que Jesus Cristo morreu na cruz e que Ele é o Salvador. Como diz no capítulo 1 do livro de João: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberem, deu-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus, para a glória de Deus. Então, o direito de ser chamado filho de Deus é para aquele que recebe Jesus, que entende que Jesus Cristo é o caminho que conduz o homem a Deus. Querido amigo, irmão, irmã, ouvinte, você que está assistindo esse vídeo, Jesus é a única porta capaz de nos conduzir a Deus. E o inferno realmente existe. Talvez você não acredite, você diga: isso é coisa dos religiosos, isso é coisa dos crentes, isso é coisa das pessoas, das igrejas, que estão inventando isso para amedrontar as pessoas, para que as pessoas fiquem presas a esses dilemas, fiquem presas a fazer as coisas certas para ir para o céu. A Bíblia diz que a salvação não vem da obra humana, ou seja, você não é salvo por aquilo que você faz, não. Você é salvo quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você entende que Cristo é o único caminho que te leva a Deus.
que não existe outro Senhor, não existe outro Salvador, que só Cristo é capaz de fazer aquilo que você não pode fazer, que é te levar para o céu, é te levar para a presença de Deus. E quando você entende esse sacrifício, você se arrepende dos seus pecados, de tudo que você faz ou fez e vem praticando, você vai aos pés de Jesus, entrega a sua vida, se converte ao Senhor, muda o seu posicionamento, começa a ter uma vida de testemunho, uma vida de santidade. Deus, Ele recebe você como filho e te dará a oportunidade de entrar na vida eterna, não porque você merece, não, mas porque Cristo morreu e você entendeu que esse sacrifício dá acesso ao céu, à presença de Deus, à salvação. E aqueles que rejeitam isso, aqueles que não acreditam, aqueles que rejeitam a pregação da palavra, aqueles que não acreditam no Evangelho, aqueles que rejeitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que vivem uma vida de pecado, de prostituição, de engano, uma vida voltada aos seus próprios interesses, uma vida de ego, uma vida que não ama. Você vê que o julgamento de Deus vem baseado no amor. Mateus capítulo de número 22, a partir do versículo 35, Jesus é interrogado por um doutor da lei a respeito de qual é o maior mandamento ou o grande mandamento. Jesus explica que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu ser. Amar a Deus com todo o seu interior. E depois ele diz, e o segundo mandamento semelhante a este é amar ao seu próximo como a si mesmo. Mas é tão difícil viver isso hoje, na época que nós vivemos, com tantas distrações, com tanto egoísmo, com tantas pessoas buscando seus próprios interesses. Viver um evangelho de amor, um evangelho onde a gente se preocupa com as coisas de Deus, se preocupa com o que agrada a Deus, com aquilo que entristece o coração do Senhor, com aquilo que o Senhor quer de nós. É muito difícil. E buscar abençoar a vida de outras pessoas, se preocupar com o próximo, ajudar o próximo, contribuir para a vida do próximo, é muito difícil na época que nós estamos vivendo. E Jesus falou isso, que o amor, ele leva a gente a ter o carinho, o respeito pelo próximo. O amor faz com que a gente quebre os protocolos, as barreiras, os preconceitos para abraçar as pessoas, para entender as pessoas, para conduzir elas ao caminho de salvação. E Jesus pregou essa verdade, Jesus pregou o reino de Deus, mas eu não posso fechar os olhos para essa realidade. Existe um céu e existe um inferno, existe um lugar de alegria, um paraíso, e também existe um lugar de tormento, onde aqueles que rejeitam a palavra, aqueles que rejeitam a verdade da palavra, do Evangelho, infelizmente vão ser condenados com Satanás e seus anjos, porque o inferno não foi preparado para você, não foi preparado para mim, não foi preparado para os homens, foi preparado para os demônios, para o diabo e seus anjos. Mas quando você rejeita o Evangelho, você faz parte daqueles que vão herdar a condenação eterna. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, de tomar uma decisão para Cristo, porque existe muita hipocrisia hoje, muita gente dizendo eu amo ao próximo, eu amo a Deus. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso, porque como é que você não ama ao teu irmão que tu vê, como vai amar a Deus que não vê? Então tudo se encaixa. O grande mandamento falado por Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu amo a Deus, mas eu vivo sem comunhão, em conflito com as pessoas. Eu não amo o próximo porque ela é de uma religião diferente, porque essa pessoa vive uma vida diferente. Não, eu tenho que ser luz, eu tenho que levar Jesus para essas pessoas, eu tenho que anunciar o Evangelho, eu tenho que anunciar que existe um Deus que leva para o céu, mas eu também tenho que falar que existe um Deus que vai condenar muitos para o inferno. Por quê? Porque não aceitaram o sacrifício de Cristo, não aceitaram
o amor de Deus, a salvação de Deus, o coração de Deus se entristece em que as pessoas morram, em que as pessoas se entreguem realmente a Cristo e sejam salvos. Deus não quer que ninguém se perca, mas infelizmente existem muitas pessoas que estão dizendo: eu não quero essa salvação, eu não quero esse evangelho, eu quero viver a minha vida do meu jeito, da minha maneira, eu quero curtir a vida, aproveitar a vida, viver a vida que eu quero. Mas será que é isso que Deus tem preparado para você? Será que é isso que o Senhor quer para você? Que você viva uma vida gozando de tudo que você quer, aproveitando tudo que você quer e no final você não herdar a salvação? Então pense bem naquilo que a palavra de Deus diz. Jesus é amor, é misericórdia, é perdão, mas Ele também é fiel, Ele também é justiça, e Ele vai trazer a cada um de nós a juízo. Cada um de nós vamos ser levados a juízo. Então medita nessa palavra. No meu próximo vídeo eu vou estar trazendo uma mensagem sobre o juízo final, e você não pode perder também essa mensagem. Eu gostaria que você ficasse aí ligado naquilo que nós vamos estar falando no próximo vídeo. Então haverá um julgamento de Deus. O inferno existe, isso está comprovado biblicamente. Biblicamente o inferno existe, mas o céu também é real, a salvação também é real. Jesus nos oferece salvação através do seu amor, do seu sacrifício. Então renuncie os seus pecados, rejeite as suas vontades, rejeite os seus prazeres e vá viver uma vida com Deus, perto de Deus, junto de Deus. Se livre, se liberte dessa vida de vícios, dessa vida errada que você muitas vezes tem vivido. Desapegue, veja aquilo que desagrada ao coração de Deus, peça perdão, abrace, ame, perdoe, para que o Senhor te receba, para que o Senhor te purifique. Deixe Jesus entrar na tua vida e te limpar por completo, e você vai entender e você vai sentir que Deus é bom, que Deus é grande, que Ele tem muito mais do que o dinheiro, do que a fama, do que as riquezas, do que os aplausos que o mundo oferece. Que Deus tem presentes especiais para a sua vida, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra do Senhor. Então, independente da sua religião, independente do que você crê, Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus. Não existe atalho, não existe outra fonte de vida a não ser Cristo. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então lembre-se, se existe céu, existe inferno, existe paraíso e tormento eterno. Escolha, a decisão é sua. Qual é o caminho que você quer trilhar? Aonde você quer chegar? Por onde você está andando? O que é que você está fazendo? Você aceita o sacrifício? Você aceita o que Jesus fez por você? Você se arrepende dos seus pecados? Então, se você se arrepende, Jesus te dá nova vida, te dá esperança, te dá oportunidade de você morar no céu. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ser transmitida ao teu coração através, não da minha voz, mas do Espírito Santo, que Ele trabalhe dentro do teu coração, da tua mente, para você entender a verdade do Evangelho. Eu estou aqui trazendo um vídeo no Impactando com a Verdade, talvez mensagens que muitos não têm coragem de pregar, mas eu quero trazer essa palavra para você. Eu quero te impactar com a verdade do Evangelho, porque o Evangelho é real, não é um Evangelho mercenário, não é um Evangelho onde as pessoas pregam a palavra em busca de dinheiro, não. O Evangelho é as boas novas, é a libertação, é o arrependimento, é a novidade de vida através de Cristo, é reconhecimento de que nós precisamos e dependemos do Senhor para chegarmos no céu, para encontrarmos Jesus. Quando Ele nos chamar, possamos nos encontrarmos com Ele. Quando Ele voltar, possamos subir ao encontro do Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho, mas para isso é necessário arrependimento. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa ser impactado com a verdade.